Irmãos, irmãs, está conosco nesta manhã com muita alegria. Recebemos o reverendo Paul Wagner. Ele se faz acompanhado da esposa Ana, que está conosco ali. Ana, obrigado pela sua presença. Ele está com o pai, o sogro do reverendo Paul Wagner, nosso querido presbítero Euclides. Que bom tê-lo conosco, Euclides. Muito obrigado pela sua presença conosco. Reverendo Paul Wagner é pastor da primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Está lá há 14 anos. Ele trabalhou aqui conosco quando foi licenciado pelo nosso presbitério, ficou aqui cumprindo a sua licenciatura na nossa igreja, e depois, então, a convite da igreja, assumiu lá o ministério, juntamente com o reverendo Marco Jensen, e há 8 anos? 7 anos. 7 anos é o pastor titular da igreja. Nós agradecemos demais, reverendo, a sua presença, a sua alegria, a nossa alegria em tê-lo conosco, deixando a sua igreja nesse final de semana para estar conosco aqui nesta manhã. Que Deus te abençoe. Obrigado. Bom dia, irmãos. É uma alegria poder, nesta manhã, estar aqui com esta amada igreja e compartilhar a palavra com vocês. Ontem tive a oportunidade também de estar com os jovens e nós conversamos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Como bem disse o pastor Levi, eu tenho uma história com essa amada igreja. Nos anos de 2008, 2009, eu estive aqui, trabalhei em 2008 como seminarista, no meu último ano de seminário, né, tive aulas ali com o presbítero Rogério, foi meu professor de grego, de exegese. Que bom que ele teve misericórdia, me aprovou lá no seminário, né? E no ano de 2009 eu estive participando da equipe pastoral aqui da igreja como licenciado. E desde 2010 estou lá em Ponta Grossa, na Princesa dos Campos Gerais, pastoreando a primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa, a melhor igreja de Ponta Grossa. Então, quando você for a Ponta Grossa, você tem um lugar para ir, a primeira igreja presbiteriana. Essa igreja que está lá, que tem 109 anos de organização, mas o primeiro movimento presbiteriano em Ponta Grossa aconteceu em 1874. Então, uma igreja com muita história. Estamos ali, e é uma bênção pastorear aquela comunidade, aproximadamente 600 membros, e muita história. Então, quando você for a Ponta Grossa, vá nos visitar lá, querido, que você será muito bem-vindo. Bom, essa manhã eu quero convidá-lo para nós juntos lermos o texto que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e nós faremos a leitura do versículo 41 até o versículo 41 até o 50. Então, por favor, abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 41 até o 50. E o texto diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu
com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Deus, reunidos para um propósito, Deus, maravilhoso, que é adorar o nome do Senhor, prestar culto ao Senhor através desse tempo de culto, através do tempo de escola bíblica que haverá daqui a pouquinho. Então nós pedimos que nesse tempo o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que é a palavra do Senhor, a nossa única regra de fé e prática. Que o Senhor ministre sobre nós, através do Seu Santo Espírito que habita em nós, que a palavra pregada, que o Espírito que habita em nós, ministre graça sobre nós. Que a despeito de mim, Pai, apenas um homem, que a graça abundante do Senhor seja manifestada sobre nós, enquanto nós ouvimos a palavra, enquanto a palavra do Senhor é pregada e é exposta em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fiquei sabendo que nesse mês de agosto, a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim completa 66 anos de organização em igreja. Mas sei também que a história dessa igreja é muito maior do que isso, e a igreja se aproxima do seu centenário, da sua história, do centenário da sua história, né? Do tempo que essa igreja tem existido, desde o início dos seus trabalhos. E, queridos, é uma bênção a gente ser parte da Igreja de Jesus. E eu tenho certeza que nessa manhã nós podemos fazer coro com o salmista, quando ele diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito na história desta comunidade, dessa igreja, e eu tenho certeza que ao longo desse tempo muito trabalho tem sido empreendido nessa obra. Eu tenho certeza também que muitas lutas têm sido enfrentadas e vencidas, muitas alegrias, muitos avanços, muitas bênçãos. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que a igreja que completa 66 anos de organização e que se aproxima do centenário da sua história, não é esse prédio, não é esse templo. Esse templo é muito bonito, muito aconchegante, esse prédio é muito bom, né? É um prédio excelente, mas esse prédio, esse templo não é a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. A igreja que completa 66 anos de organização, a igreja que aproxima-se do seu centenário, essa igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas. Eu e você, queridos, nós somos a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus. E ser igreja de Jesus é fazer parte de algo muito maior do que a igreja local. Quando nós estamos reunidos aqui nesta manhã, nós estamos nos reunindo como Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, mas também como a Igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra. Nesse momento, há igrejas ao redor do mundo se reunindo, porque a Igreja de Jesus é muito maior do que uma comunidade local. E ser parte, então, da Igreja de Jesus é maravilhoso, é uma bênção. Mas isso, queridos, não nos isenta de enfrentar as mais diversas lutas. E como eu disse, igreja não é um prédio, igreja não é uma instituição, mas igreja somos nós, igreja é uma comunidade. E nós como comunidade, nós como indivíduos, como famílias, como casais, nós enfrentamos as mais diferentes lutas. E eu tenho certeza que essa igreja, ao longo da sua história, igreja como comunidade, enfrentou muitas lutas. E nós vemos lutas das mais diferentes sendo enfrentadas pela igreja. Problemas de saúde, dificuldades financeiras, perdas traumáticas que deixam feridas profundas, crises nos relacionamentos, fantasmas do passado que geram dor e complexos, né, no coração por conta de abusos, bullying, desentendimentos, traições e tantas outras lutas e problemas que nós podemos enfrentar como igreja, como povo de Deus, como aqueles que amam a Jesus. Por isso, nessa manhã, queridos, eu gostaria de refletir com você, à luz do texto que nós lemos, sobre a seguinte pergunta: onde nós encontramos a verdadeira força para enfrentar as maiores batalhas da nossa vida? Onde nós encontramos força para enfrentar as maiores batalhas da nossa vida? E para isso nós vamos então
olhar para 1 Samuel, capítulo 17, mas antes disso, eu gostaria de perguntar a você, quais são as lutas que você está enfrentando hoje? Quais são os grandes desafios que você está enfrentando na sua vida hoje? Bom, 1 Samuel, capítulo 17, nos conta uma história interessante, muito conhecida. O cenário era de crise. 2 exércitos perfilados para um combate, para uma batalha. De um lado do vale estavam os filisteus, do outro lado do vale estavam os israelitas. E os filisteus tinham uma grande vantagem, na verdade uma vantagem gigante. Um homem de grande estatura, chamado na Bíblia de gigante, um homem chamado Golias, chamado na Bíblia, descrito na Bíblia como um gigante, um homem muito grande, muito forte, e as suas dimensões eram extraordinárias. Segundo o que a Bíblia nos diz, esse homem tinha aproximadamente 2,90 metros de altura. O peso da sua lança, queridos, era de quase 7 quilos, 6,8 kg. O peso da sua armadura era de 57 quilos. No total, sem contar a espada de Golias, ele carregava 64 quilos. Para você ter ideia, queridos, um soldado moderno carrega no campo de batalha no máximo 30 quilos. Ou seja, Golias estava carregando o dobro. E a Bíblia diz que todas as vezes que Golias subia para afrontar os israelitas tremiam de medo. É isso que diz no versículo 11 e no versículo 24 do capítulo 17, depois você pode ler na sua casa. Então, quem poderia encarar esse gigante? E aí a Bíblia conta que um jovem pastor chamado Davi entra na parada. Ele não era guerreiro, ele não era treinado, não estava acostumado com o campo de batalha, contudo, ele decide enfrentar aquele gigante falastrão. E o final da história nós conhecemos muito bem. Mas, queridos, antes de nós continuarmos, eu quero abrir um parênteses aqui. Se você é um crente raiz, cresceu na igreja, você conhece a história de Davi e Golias de trás para frente. E provavelmente, se você é um crente raiz, um crente assim, que nasceu na igreja, quando o pastor sobe no púlpito e diz 1 Samuel capítulo 17, você já pensa, lá vem Davi e Golias, mais uma vez essa história. Davi e Golias. E eu tenho certeza que você já ouviu inúmeros sermões acerca dessa história, e a maioria deles com o mesmo enfoque, olhando para Davi como um exemplo para nós e uma inspiração para enfrentar os gigantes da existência. Mas nessa manhã, eu quero falar com você sobre esse texto numa perspectiva um pouquinho diferente. Você já vai entender o que nós vamos aprender com esse texto. Mas certamente, queridos, eu e você, nós precisamos de força para enfrentar os maiores desafios da vida. Eu me lembro, no ano de 2013, quando um dos nossos presbíteros, chamado Carlos, caiu do 3º andar da sua casa. Uma queda, ele foi fazer um concerto no telhado de casa, concerto simples, subiu, e as telhas da sua casa são telhas esmaltadas, e começou a chover. E quando começou a chover, ele tentou descer, mas escorregou. E ele caiu de uma altura de 9 metros e bateu com a cabeça no muro da sua casa, ao lado da piscina da casa. E naquele dia todos fomos para o hospital, e o médico que atendeu disse para a sua esposa, o problema que o seu marido tem, um traumatismo craniano muito grave, mata e mata rápido. Vocês são crentes? Orem por isso. E eu me lembro daquela mulher tão meiga, tão frágil, com uma força extraordinária naquele dia. E depois, esse homem que era para morrer, esse homem que era para ficar 30 dias na UTI, ficou 3 dias na UTI. Esse homem que, segundo os médicos, não iria andar, teria problemas, sequelas, hoje tem a sua vida completamente normal. E o médico, numa conversa com esse homem, depois disse, olha, você é um milagre, porque quando você chegou, o médico falou, o médico que fez a cirurgia, eu disse para a minha equipe, vamos fazer o que podemos para salvar, mas eu creio que a nossa ação vai ser para deixar o cadáver um pouco melhor para o velório. Força para momentos difíceis na vida, de onde vem a força para enfrentar as grandes batalhas da vida? E, queridos, quando nós pensamos nisso, nós temos que nos perguntar qual tipo de força nós precisamos para enfrentar os desafios da vida. E no texto que nós lemos, esses 2 personagens
metaforicamente, nos apresentam dois tipos de forças diferentes. Primeiro, nós olhamos para Golias, que era alguém que tinha uma força física extraordinária, um homem muito forte, mas Golias, queridos, no que tange aos desafios da vida, a encarar os desafios da vida, sem saber, ele colocou em prática a estratégia ensinada pelos grandes gurus da autoajuda, por aqueles que são mestres no pensamento e na confissão positiva. E o que esses homens dizem? Bom, eles dizem o seguinte: diante dos grandes desafios da sua vida, levante a sua autoestima. Eles dizem também que, diante dos grandes desafios da sua vida, diga para você mesmo: eu posso. Diante dos grandes desafios da sua vida, os gurus da autoajuda dizem: afaste da sua mente toda a possibilidade de medo ou fracasso e vá em frente. Diante dos grandes e maiores desafios da vida, os grandes gurus do pensamento positivo dizem: visualize a sua vitória. Mas, queridos, há um problema nesse tipo de força. O problema é que, se você eliminar todo o medo e elevar a sua confiança demais, possivelmente você vai perder o senso da realidade e ficará vulnerável. O mundo é um lugar perigoso e nós precisamos entender que sempre há algo para se preocupar. Como esse irmão que eu acabei de contar, que não percebeu o risco de subir no telhado. Queridos, Golias falhou porque confiou demais em si mesmo. O texto bíblico diz, nós lemos, que ao ver Davi, ele o desprezou. Ou seja, o excesso de confiança de Golias o matou. Ele disse para Davi: você acha que eu sou um cachorro? Você acha que eu sou um cão? Eu vou dar a sua carne às aves e às bestas do campo. É como se Golias tivesse dito a Davi: você é uma piada. Por isso Golias falhou, porque confiou demais em si mesmo. Mas Golias falhou também, queridos, porque não visualizou a possibilidade da sua derrota. Golias, ele cometeu um erro crasso para um guerreiro, que é abaixar o seu escudo. Ele baixou a sua guarda. Timothy Keller, grande pastor e teólogo que faleceu recentemente, diz: se a sua coragem barnir todos os seus medos, você terá ainda mais problema. E deixa eu dizer para você, queridos, essa é a coragem que o mundo nos ensina, essa é a coragem do mundo sem Jesus, essa é a coragem do mundo secular. A coragem que está voltada no eu, a coragem que está voltada no pensamento positivo, a coragem que está voltada no homem. Mas esta coragem, esta força, não é capaz de resolver todos os problemas e os maiores problemas da alma humana. Mas nesse texto também, queridos, nós vemos Davi. Então, onde encontrar a verdadeira força para enfrentar os maiores desafios da vida? E quando nós olhamos para Davi, queridos, nós percebemos que Davi nos ensina que nós não precisamos viver uma vida isenta de medos. Nós não precisamos viver uma vida isenta de medos ou de receios, mas o que nós precisamos é experimentar de uma força que nos impulsiona a agir, fazendo aquilo que deve ser feito a despeito do medo. Queridos, quando nós olhamos para outro personagem bíblico, a rainha Esther, lá no livro de Esther, a rainha Esther fez o que deveria ser feito a despeito do medo. Lá no capítulo 4, no versículo 16, a rainha Esther diz assim: se perecer, pereci. Ela não visualizou a sua vitória, mas na verdade ela estava ciente da possibilidade da sua derrota, mas ela fez o que deveria ser feito a despeito do medo. Esta é a força, querido, que Davi teve. Mas é preciso dizer para você que Davi, ele não foi um super-herói. Davi agiu confiante em um poder que não era seu. Há uma força que não pertencia a si mesmo, há uma força que não estava em seus braços, mas uma força que vinha do Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Mas agora eu quero convidar você a uma breve reflexão. Se nós pudéssemos voltar no tempo, entrar na máquina do tempo, como o Marty McFly, e voltar àquela cena, ao campo de batalha, pergunta: quem seria você? Qual personagem seria você nessa história? Queridos, a maioria de nós tende a se colocar nessa história no lugar de Davi. Mas posso ser honesto com você? Posso te contar um segredo?
Vai ficar só entre nós aqui, tá bom? Se eu estivesse lá, o último lugar que eu gostaria de estar era no campo de batalha, enfrentando Golias. Se nós tratarmos dessa reflexão com muita honestidade, nós vamos assumir que, no final das contas, nós seríamos mais um dos soldados medrosos do exército de Israel. Se eu estivesse lá, queridos, eu estaria bem escondidinho, olhando, não me escolham para lutar, não me escolham para lutar. Se nós estivéssemos lá, querido, nós não seríamos Davi, mas nós seríamos os temerosos soldados do exército israelita. E aí, queridos, eu gostaria de dizer para você que nós precisamos entender que Davi não foi uma mera inspiração para o povo, mas Davi foi um libertador. Davi foi um substituto. Davi, querido, não foi um exemplo, ele foi um substituto. Davi foi um salvador para aqueles temerosos que não tinham forças para reagir às afrontas do inimigo. Davi o salvou das suas fraquezas. Ele não os inspirou, mas ele o salvou. Davi o salvou como um substituto. Davi foi um representante, e a vitória de Davi foi a vitória do fraco ao forte, do covarde ao valente. Mas o que isso significa? O que isso representa, queridos? Eu quero dizer para você que a figura de Davi diante de Golias é uma imagem daquilo que Jesus fez por nós. Queridos, Jesus é o nosso substituto, Ele é o nosso campeão. Jesus é maior do que Davi e Ele nos salvou e nos redimiu em meio às nossas fraquezas e não apenas nos inspirou, mas nos resgatou da condenação e da morte eterna. Davi salvou pessoas da morte física, Jesus nos salvou da morte eterna. Davi colocou a sua vida em risco, Jesus entregou a sua vida. Davi entrou no vale da sombra da morte, como ele diz lá no Salmo 23, Jesus entrou na morte. Queridos, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, aonde nós podemos encontrar a força para enfrentar as maiores batalhas da vida? Deixa eu dizer para você, nós não encontraremos a força para vencer os grandes desafios da vida em um seminário para lidar com traumas. A força para lidar com os verdadeiros desafios da vida não está num seminário para lidar com traumas, não está num livro best-seller de autoajuda, não está, queridos, numa agenda político-ideológica, não está em um programa qualquer, não está em uma pílula mágica, não está no pensamento nem na confissão positiva, mas está em uma pessoa, Jesus, aquele que morreu por nós. Mas, queridos, muitos de nós vivem tentando suprir as demandas da alma, as angústias da alma, através de coisas, bens, realizações. Muitos dizem, se eu tiver um carro, se eu tiver um aparelho tecnológico moderno, se eu tiver roupas boas e caras, se eu tiver sucesso profissional, se eu tiver muito dinheiro guardado. Outros dizem, se eu tiver uma namorada, se eu me casar, se eu tiver filhos, se eu tiver amigos, se eu for uma pessoa de sucesso e muito popular. Pessoas buscando sanar a dor da alma, buscar força em pessoas ou em coisas. Mas, queridos, isso não supre o anseio da alma humana. Mas o texto de Mateus, no próximo versículo, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Deixa eu te dizer algo, queridos. Eu e você fomos criados por Deus, seres espirituais. O sopro de vida de Deus foi soprado sobre nós, e é por isso que tudo aquilo que não tem alma, coisas, bens, realizações, ou todos aqueles que têm uma alma tão carente quanto a minha e a sua, não podem ser fonte da verdadeira força para nós enfrentarmos as batalhas da vida. Mas aquele que é perfeito, aquele que é Deus, aquele que nos amou, aquele que nos criou, aquele que nos conhece no mais profundo do nosso ser, Jesus, somente Ele pode trazer descanso
e cura para a nossa alma. Ele é a força que nós necessitamos. Jesus, querido, é o nosso campeão. E ainda que os desafios gigantes da vida nos afrontem, Ele é quem venceu. E Ele venceu por nós o maior de todos os desafios, o maior de todos os inimigos foi vencido na cruz do Calvário, a morte e o pecado. O que os desafios gigantes dizem para nós? Os desafios gigantes que se apresentam na nossa vida dizem: você jamais será curado dessa traição, você jamais vencerá o abuso que sofreu, você jamais perdoará o que fizeram contra você, você jamais deixará o luto pela perda que teve, você jamais será livre do pecado, você jamais será feliz no seu casamento, você jamais se levantará da sua queda. Mas Jesus nos diz: vinde a mim, aprendei de mim e acharei descanso. De onde vem, querido, a verdadeira força para enfrentar os grandes desafios da nossa vida? Eu quero terminar fazendo menção a uma história bíblica, a uma passagem bíblica. Lá em João, capítulo 6, Jesus está discursando depois de alguns acontecimentos, e aquela palavra de Jesus parece ser muito dura para os judeus. E muitos que andavam atrás de Jesus começam a ir embora. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês não vão me deixar também? E então Pedro, queridos, faz uma das mais belas confissões de toda a Escritura. E Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nesta manhã, queridos, eu gostaria de te dizer isso, que Jesus não esqueceu de você. Jesus não te abandonou. E que a luta que você está travando, não está travando sozinho, porque em Jesus há socorro, em Jesus há cura, em Jesus há libertação, em Jesus há a operação de milagres, porque Ele é o nosso campeão, Ele é o nosso substituto. Amém? Gostaria de pedir ao pastor Levi nos elevar a Deus em oração nesse momento. Deus abençoe. A Ti, Senhor,